Olá! No ano de 2014, um grupo de psicólogos em Minas Gerais resolveu criar uma ação que visava conversar com mais pessoas sobre a importância da saúde mental. Esta iniciativa ganhou o nome de Janeiro Branco. É um mês inteiro dedicado a conversar, refletir e entender o que é saúde mental. E depois de anos pandêmicos, onde possivelmente cada um de nós que estamos aqui hoje, juntos neste papo de psique, tenhamos ficado com alguma sequela na nossa saúde mental e emocional, é muito importante a gente falar sobre este assunto. E é por isso que o Papo de Psique está hoje abrindo espaço para a gente conversar sobre saúde mental. Até porque muita gente ainda tem preconceito com isso. Acha que é coisa de doido. Você está pensando que eu sou doido? Eu não preciso de terapeuta. Ah, eu não preciso levar esse assunto para terapia. Eu já sei por que eu estou fazendo isso. Será que a gente sabe mesmo? Será que a gente consegue ser tão autossuficiente nas nossas emoções e autopercepções que a gente não precisa, de vez em quando, de um papinho, de uma ajuda, de alguém que possa nos aclarar a mente e a compreensão? Hoje a gente vai conversar sobre isso e eu estou muito feliz em a gente poder trazer esse papo mais uma vez aqui para este nosso espaço. A gente começou 2024 falando sobre felicidade, afinal de contas, todo mundo quer ser feliz. Eu quero, tenho certeza que você também. Mas como ser feliz sem saúde mental? Então, hoje, nós vamos entrar numa segunda etapa desse nosso papo, proposto desde a primeira semana de janeiro, aqui em nosso videocast. E desde já eu quero agradecer a você, você que está aqui com a gente toda semana, você que está nos acompanhando semanalmente no nosso trabalho, você que compartilha esse conteúdo com outras pessoas, muito obrigada. Se você está vindo aqui pela primeira vez, que bom, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva aqui no nosso canal, que tem muitos outros conteúdos interessantes, além do papo de psique ao longo deste ano de 2024. E não te esquece que a tua participação aqui é muito importante. Como? Muito simples. Você pode deixar o seu like aqui embaixo. Isso é muito importante, gente. Não só a quantidade de vezes que esse vídeo é assistido, mas a quantidade de pessoas que gostam desse conteúdo e que demonstram isso dando like, compartilhando o vídeo com outras pessoas, para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante e ele possa levar esse conteúdo para outras pessoas. E no momento em que nós estamos com crianças, jovens, adultos e idosos precisando de um apoio emocional, nada melhor do que a gente, hoje, conversar sobre isso e trazer mais pessoas para ouvir esse tema. Para falar sobre ele, eu trouxe ele que é um querido amigo, ele que é psicólogo, CEO do Instituto Supere. Vez quando está aqui com a gente no Papo de Psique, mas hoje eu digo, vou trazê-lo, porque além de psicólogo, ele é professor, gente. E nada melhor do que um professor para ensinar a gente sobre saúde mental. Alessandro Rocha, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Psique. Muito obrigado, Alexandra. Cumprimento a todos que estão acompanhando. É mais uma vez uma alegria estar com você e compartilhando, trazendo conhecimentos, informações válidas e úteis, como eu sempre digo, né? Pois é, Ale, e a gente está com tantas demandas hoje, né? Que falar sobre saúde mental, eu acho que virou quase que uma obrigação. E quanto mais a gente fala, mais a gente percebe que é um monte de pessoas que não sabe o que é, acha que é besteira, ou que não acredita que exista uma necessidade, ou que talvez elas tenham algum problema. E a gente hoje pretende, nesse nosso programa aqui, falando sobre esse assunto, a gente quer esclarecer um pouco mais, ampliar a compreensão das pessoas sobre essa temática. E aí eu quero começar conversando com você e te fazendo a pergunta: o que é saúde mental? Saúde mental é a capacidade que cada um tem de trazer um equilíbrio
entre a mente e as emoções e o próprio comportamento, não tem sintomas e ela desenvolve um equilíbrio entre as áreas da vida, né? Nós temos ao todo, em geral, 9 áreas, né? A família, o trabalho, o profissionalismo, a vida afetiva, o social, o sexual, a saúde, o lazer e a espiritualidade. São áreas da nossa vida que a gente precisa, em momentos, priorizar uns e outros, mas de alguma maneira, de acordo com um projeto de vida pessoal, o propósito de vida que se quer, a gente traz, né, busca um equilíbrio diante disso, em fases da vida, né? Então, saúde mental é poder trazer um equilíbrio entre a razão e a emoção e poder se conhecer. A capacidade de se conhecer, saber o que é que realmente se quer, a capacidade de se posicionar na vida, trazendo de uma forma justa, equilibrada para si e para os outros, né? Então, é um conceito complexo. É um conceito complexo, porque você trouxe aí várias nuances que fazem parte da nossa vida. Você trouxe aí um aspecto emocional, afetivo, profissional, inclusive um aspecto religioso, que também engloba o social, né, que também englobam esse nosso contexto de vida. E se saúde mental é a gente estar em equilíbrio com tudo isso, eu começo a ficar preocupada, porque eu acho que não tem ninguém que tenha saúde mental nesse mundo. Eu comecei a ficar preocupada. Olha, eu já estou aqui me preocupando, porque é muito difícil a gente estar equilibrado em todos esses pontos. A gente pode considerar como um processo. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento e uma conquista da saúde mental, ela é gradativa, contínua, né, complexa, e isso vai sendo considerado como um processo de construção, né? Se alguém, né, não ouve falar o que é saúde mental, não ouviu falar no Janeiro Branco e não olha para si mesmo, fica às vezes criticando muito os outros sem olhar para si, isso é complexo, isso é difícil, né? Porque estaciona nesse processo de crescimento e evolução, né? Porque existem É, crescimentos não só da vida espiritual, mas também da vida de saúde mental também, né? agora, veja só, para a gente ter equilíbrio nessas áreas, isso não vai acontecer de uma vez, né? Isso Não, vai não. ser em cada etapa da nossa. Seria assim, em cada etapa da nossa vida, uma parte nossa, ou uma parte dessa, vai sendo trabalhada na gente? Sim. Por exemplo, as pessoas que estão iniciando uma carreira, terminou a faculdade, vai entrar no mercado de trabalho. Naturalmente, a prioridade é dedicar mais tempo à vida profissional e trabalho. Uhum. Naturalmente. As outras áreas podem diminuir, né? E aí cada um vai encontrar os seus pontos de equilíbrio, né? Em cada área. Mas é por uma fase. E aí tem determinadas fases mais na frente em que isso pode mudar. A pessoa dedica mais à vida afetiva ou dedica mais à parte da saúde, se tem algum sintoma. Então, isso vai aumentando o grau de tempo e preocupação em determinadas áreas, de acordo com as fases da vida que cada um está passando. Porque não tem como dizer, você deveria se dedicar mais a isso, você deveria mais aquilo. Então, acaba sendo um olhar que a outra pessoa está fazendo com uma outra, mas se usa, só de usar a palavra deveria, já se coloca como exigência, como obrigação, né? Então, a outra pessoa vai ter uma tendência a não compreender, né? E nem se motiva para mudar, né? Então, tem isso, sabe, Xanda? Como é que a gente pode construir saúde mental? Por que eu estou te perguntando isso? E tem a ver com isso que a gente está falando, de todo esse contexto
da qual nós estamos inseridos, que fazem parte de nós, seres humanos, e a medida e como a gente administra isso. Porque quando nós temos a fase da infância, nós temos juventude, nós temos a vida adulta e nós temos a terceira etapa, a última etapa, a quarta etapa, que é a etapa da velhice. E a gente percebe que muitos problemas da fase adulta começaram muito lá atrás, ou seja, muitas vezes num processo de infância, ou que foi ainda consolidado num processo de adolescência, lares disfuncionais, uma situação traumática que possa ocorrer na vida daquela criança. E quando a gente está fazendo traumático, é sempre bom a gente lembrar para quem está nos assistindo que trauma necessariamente não é um acidente, não é uma coisa tão grave assim. Pode ser uma situação, e aí eu vou trazer algo que é muito do meu conhecimento, que eu posso simplesmente fazer uma apresentação no colégio, me sair muito mal nessa apresentação, as pessoas começarem a rir da minha cara, porque eu estou gaguejando, porque eu estou falando isso, eu estou falando aquilo, e aquilo virar um trauma. Então, é sempre bom a gente esclarecer para as pessoas, quando a gente fala de trauma, as pessoas pensam sempre que é uma coisa muito, muito drástica. Aí, Alessandro, como é que a gente vai ter saúde mental na fase adulta, se desde a infância eu vou ter problemas ou disfuncionais, de um lar disfuncional, onde eu não fui afetivamente abastecido, onde eu não fui cognitivamente estimulado, muitas vezes, a uma independência, a uma autoestima. Como ter saúde mental na fase adulta se eu não tive esse adubamento na fase da infância e adolescência? Sim. Essa pergunta é muito importante, porque os sofrimentos do ser humano, ele pode estar em algumas dimensões, que é quando se constrói crenças negativas. São 3 dimensões. A pessoa sofre ou por ela ter passado por situações difíceis em relação a desvalor, ela não se sentiu valorizada o suficiente na vida. Desamor, ela não foi amada o suficiente. Ou desamparo, ela não teve ninguém que apoiasse, que desse amparo a ela, e aí isso vai sentindo falta, né? Então, com isso, remete a situações de adulto com algum grau de sofrimento, e aí pode-se compreender, não justificar, né, mas compreender por que determinados comportamentos vêm aparecendo, como agressividade, impulsividade, entre outros aspectos, né? Então, essa construção ela é gradativa, e isso remete ao adulto precisar sempre se conhecer, entender por que tem determinados comportamentos, por que veio determinado pensamento, e isso gera sofrimentos, e determinados pensamentos frequentes, pensamentos intrusivos, por exemplo, pode ter ou não uma relação com os traumas do passado. E aí, num processo terapêutico, que existem diversas perspectivas, pelo menos na terapia cognitivo-comportamental, com técnicas diversas que o paciente vai compreendendo para ele poder enfrentar essas situações, tornando aquilo que está de sofrimento mais adaptado, menos sofrido. Ou seja, a pessoa tornar aquela situação que foi difícil como mais suportável, e não ficar frequentemente lidando com aquilo de uma maneira insuportável que mantém o sofrimento, né? Então, a saúde mental no adulto é difícil porque envolve expectativas diferentes. Se ele não se conhece e não consegue decidir sobre a própria vida, ou seja, foi prejudicada a necessidade básica de autonomia, ele fica tentando atender as expectativas dos outros
e às vezes deixa do lado as expectativas pessoais, porque isso envolve um equilíbrio. A gente não tem como atender todas as necessidades dos outros por completo, e nem todas as nossas necessidades e expectativas por completo. Eu ia Então, dizer isso aí também. por isso que eu falo equilíbrio, sabe, Alexandra? Porque é delicado, depende muito da história de vida de cada um, mas não é impossível. É possível sim, mas um ponto-chave aí para poder descobrir qual é a barreira, qual é a dificuldade, está no autoconhecimento, e aí a psicoterapia realmente vai fazer toda a diferença. Mas tem gente, Alessandro, que diz assim: ah, mas eu me conheço. Eu sei quais são as minhas falhas, eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou carente. Tem um monte de gente que diz que se conhece. Uhum. Que, por exemplo, o fato de ler livros que tratem sobre o assunto, onde elas se percebem ali, garante para elas uma certeza de que elas se conhecem. É possível a gente ter esse processo de autoconhecimento sozinho, a gente com a gente mesmo? Pode ajudar bastante, mas eu costumo dizer, e tem isso em literatura também, né, em alguns livros de estudo científico, dizendo que ninguém muda uma crença sozinho. Precisa de um suporte, de alguém neutro, que possa contribuir, colaborar com mais amplitude da consciência. Se a pessoa se conhece, mas conhece num determinado nível, para ela ampliar a consciência, ela precisa enxergar outras coisas que não está enxergando. E só na terapia é que vai dar lucidez para que a pessoa consiga isso. Porque Uhum. vamos dizer que acontece em níveis. A pessoa está conhecendo, se conhece num determinado nível, com uns Certo. livros ou com algum suporte. Mas para poder resolver determinadas questões, precisa ter conhecimento, autoconhecimento num outro nível. E aí, quanto mais ele se conhece, a pessoa se conhece, melhor para poder sanar alguns traumas ou saber lidar com determinadas questões, problema. E a psicoterapia cognitivo-comportamental, eu costumo dizer que é uma terapia muito direcionada no como. Ela vai entender o porquê, sim, mas é muito direcionada também no como. Tá, como se ter autoestima? Como equilibrar as emoções? Como poder controlar a raiva? Então, são técnicas, são ferramentas, recursos que têm uma infinidade que as pessoas não têm esses recursos, né? Naturalmente, a gente não teve aula na escola, na infância, sobre felicidade, sobre raiva, sobre alegria. A gente não teve aula com isso, né? Seria muito bom, né? Até agora, até estão aplicando as atividades socioemocionais nas escolas, né? Que está sendo um trabalho fantástico. Em algumas escolas estão fazendo e recomendo, né, os pais, né, se desenvolverem, colocarem seus filhos em escolas que tenham esses programas, porque estimula isso a outras escolas a terem, e eles vão ter muitos benefícios na educação com os filhos também. Agora, é engraçado, Alessandro, isso que você traz, porque eu me lembro que na minha época de colégio, nós tínhamos acompanhamento psicológico. Você Uhum. tinha ali uma pessoa que, quando o pessoal não estava bem, tinha a salinha lá da tia fulana, que era uma Ah, espécie de psicóloga, coisa, e onde você ia, quando alguém não estava legal, ela chamava, conversava. Depois se sim. tirou isso das escolas, É né? que é uma E, prática do psicólogo educacional, né? Realmente e tem algumas escolas que não significa ser psicoterapia. E é um sim, trabalho isso. emergencial, né, tanto com os alunos quanto com os professores e tal, para poder amenizar determinadas questões e poder tratar, se caso for necessário, num consultório, né, com psicologia clínica. Mas o que eu falo são os programas de educação socioemocional, que são aulas para os alunos, e aí são todos os alunos, para poderem Uhum. também lidar com as emoções.
Então, são duas coisas que se complementam, né? Agora, eu tinha puxado essa história porque, veja, eu acho fantástico hoje, inclusive o Rossandro Klinger é uma das pessoas que hoje está fazendo esse trabalho dentro das escolas, ele está Sim, é levando verdade. Excelente trabalho dele. com o instituto dele, ele está levando isso para dentro das escolas, porque realmente nós precisamos que as crianças de hoje, elas tenham uma relação diferente com as suas emoções. Só que a gente tem um outro problema. Os pais dessas crianças não foram educados a administrar emoções. E possivelmente dentro de casa, muitas dessas crianças e adolescentes não têm um espaço aberto com os pais para falar daquilo que sente. Quiçá sentir. Porque eu costumo sempre dizer, e aí a gente entra nessa questão da comunicação não violenta, por exemplo, nós somos educados violentamente desde pequenos. Se a gente tem um acesso de raiva, a gente apanha e ainda olha, para com isso, que isso é feio. Papai do céu castiga. Você vai ficar assim. Então, nós não somos educados desde pequenos a validar as nossas emoções e a saber administrar essas emoções. Resultado, a gente cresce um monte de adulto cheio de quizila, cheio de tudo sequelado, como eu costumo brincar, é tudo sequelado, que não sabe administrar a raiva, não sabe administrar medo, não sabe se posicionar, não sabe dizer as coisas porque tem medo, porque teve um pai que era violento, enfim. A gente cresce com um monte de nóia e de paranoia, e aí depois a gente que lute para correr atrás desse prejuízo. Então, assim, eu vejo com muita importância, e eu creio que isso, de uma certa forma, foi muito reforçado no pós-pandemia. Porque os traumas emocionais que cada um de nós ficou, pode ter gente que está olhando aqui dizendo, não, eu não tive problema com pandemia, não, estou ótima. Aí está estourando doença física, tem pessoas que estão agressivas, tem gente que agora tá batendo por qualquer coisa, tem criança que agora está brigando por qualquer coisa. Aí, Alessandro, veja, a minha pergunta para você. Eu vi um conceito de saúde mental que fala que nós podemos ter problemas de saúde mental por questões genéticas. E aí a gente sabe que pessoas que já nascem com problema. Mas estresse também pode nos levar a problemas de saúde mental, porque hoje está todo mundo estressado. Pode sim. É o caso do síndrome de Burnout, né? Que é uma síndrome que a pessoa tem uma certa falência, redução da capacidade cognitiva, não consegue raciocinar direito, como se tivesse esgotado mentalmente, né? E isso repercute no desempenho e a pessoa acaba se cobrando demais e aí prejudica, né, a percepção que ela tem de si e as exigências do meio, né, que acontecem, como também o estresse. Se ele não cuidado, vai debilitando o organismo e aparecem sintomas psicossomáticos, né, como adoecimento autoimune, né, entre outras doenças, a imunidade baixa, e aí isso é uma consequência do nível de estresse elevado por muito tempo. Né? E isso tem prejuízo, sim. Ele pode ter prejuízos na saúde mental por conta do nível de estresse. Principalmente se ele já tiver alguma questão anterior. Se ele já tem uma tendência a ser ansioso, né? E não sabe lidar com os pensamentos ameaçadores, isso se torna mais difícil ainda. Como também uma pessoa que tem um déficit de atenção, vai que ela tem TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade, ou sem hiperatividade e não sabia. Está aparecendo muitos casos de pacientes, de pessoas com TDAH, e não sabiam que tinham TDAH.
E aí, quando vai ver, a dificuldade no desempenho de trabalho, né, não consegue se concentrar o suficiente, e ela já deu tanta carga, né, de esforço para poder lidar com esses sintomas do TDAH. Quando ele começa a terapia e começa a se organizar, planejar melhor a vida, desenvolver novas habilidades com o suporte da medicação, nossa, deslancha. Porque o efeito da medicação para TDAH tem um efeito imediato. Ele não demora como antidepressivo para fazer algum efeito de melhora. Ele melhora de imediato. A pessoa já sente no mesmo dia a melhora. É Que impressionante. ótimo. São exemplos de situações de adoecimento mental associada ao estresse que eu estou falando, entende? Sim, E aí entendo. pode ter um agravamento nisso. Você citou várias áreas que compõem, que em equilíbrio, elas dizem para a gente que a gente está GG, joinha, joinha. Ou seja, com saúde mental em dia. Mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho e desse alguns exemplos para a gente de como nós poderíamos detectar que há algum problema no Uhum. nosso equilíbrio mental, enfim, a forma como a gente está vendo a vida, em cada uma dessas situações. É possível? Você fala no sentido de avaliação de saúde mental, as Por dimensões. exemplo, por exemplo, você trouxe a questão afetiva. Como é que eu, Alexandra, posso saber se eu estou com equilíbrio nesta área afetiva ou não? Ou que sinais podem me indicar que eu estou com algum problema emocional, mental, nessa área? Hum. É, eu penso que a pessoa com um indicador de afetividade que compõe a avaliação de saúde mental, se ela está bem nessa área, indícios são se a pessoa consegue demonstrar carinho, abraçar, né, e dizer, compartilhar os sentimentos com as outras pessoas, joinha, joinha. Mas a pessoa pode ter dificuldades com isso. Ela pode não conseguir traduzir, né, o que sente para uma palavra, ou ela não tem repertório de palavras, de identificação das emoções, não consegue dizer, por falta de vocabulário, de não saber as emoções. A pessoa pode não conseguir traduzir e dizer o que sente porque não consegue sentir, né? Pode, as pessoas, né? Tem pessoas que não têm Não empatia. sabe o que ser. Sim, tem isso. Tem Não tem empatia. empatia. Ela vai ter dificuldade de elaborar e de sentir algumas emoções, né? Principalmente culpa, né? Faz as coisas e não se responsabiliza, né? Às vezes tem pessoas que pedem desculpa, né? Mas não sabe o conceito de desculpa, né? Desculpa tire a minha culpa, mas eu não me responsabilizo pelo que eu fiz. O correto é dizer perdão, porque eu peço o perdão para que a pessoa possa ajudar e você assumir a sua parte da responsabilidade naquilo que você fez de errado ou de equivocado, né, na situação. Sinto muito também, né? Sinto Sinto muito, muito, porque é aí outro você. exemplo muito bom, né? Então, a afetividade envolve a pessoa conseguir demonstrar carinho, conseguir falar o que sente, dizer, ter vocabulário para falar o que sente, né? E a identificação daquelas pessoas que têm dificuldade de ter empatia, né? E aí elas não conseguem sentir nem traduzir, né? Está no cérebro para Uhum. a emoção e tal. E isso tem estudos, né, sobre isso. Quando se vai falar de neurociência, tem uma área do cérebro chamada teoria da mente, que é a responsável de desenvolver a empatia desde criança. Então, a criança,
ela começa a perceber isso a partir da fisionomia dos pais, né? Ela fez algo de errado pela filosofia, a fisionomia dos pais, né? O pai fica, né? Aí, né? Já fica achando. Aquele famoso que a pessoa dizia, basta olhar. E Hum, você já. a criança consegue perceber isso a partir dos 3 anos. Tanto que ela também começa a mentir, né? Hum, Quando a criança começa a mentir, tem criança até que faz isso com menos, né? De 3 anos, que eu já soube por algumas pessoas. Mas isso faz parte de um estudo chamado Teoria da Mente, na neurociência, que fala sobre esse processo de desenvolvimento da empatia. Muito interessante. distúrbio de humor pode ser um Uhum. indício de problemas Adoecimento na nossa mental? saúde mental? Sim, pode. Só que tem níveis, né? Hum, Uma pessoa que ela tem a alteração de humor, né? Porque se a gente for fazer uma linha do humor ao longo da vida da pessoa, que é uma das formas da gente avaliar o humor, se ela fica num nível que fica próximo da linha, oscilando um pouco mais rente à linha, né? Tudo bem, tá ok, é natural. Agora, uhum, se a pessoa percebe que tem uma fase na vida mais depressiva, tem uma fase na vida mais eufórica, mais agitada, que é a fase mania, aí a gente vai caracterizar como transtorno de humor, que é o bipolar, né? Se ela fica mais na fase do humor mais depressiva, então a pessoa se caracteriza como depressão. Então, hum, tem pessoas que passam mais tempo na fase depressiva e menos tempo na fase mania. Aí tem um tipo bipolar 1, né? Ou quando ela está mais na fase mania e menos tempo na fase depressiva, de bipolar 2. E tem também aquelas pessoas que têm uma oscilação de humor muito grande, que uhum, aí faz parte do transtorno de personalidade borderline, que é um hum. transtorno de personalidade que a pessoa tem uma instabilidade emocional muito grande, né, e frequente, né? A gente não tem uma fase demarcada, ela altera muito, né? Então, é uma das características do borderline. São adoecimentos, né, que Ah. envolvem o humor. A pessoa que é pessimista, uma pessoa que vive reclamando da vida, tudo ela critica, ninguém é bom, nada presta, tudo é ruim. A gente Uhum. pode dizer que essa pessoa tem um adoecimento mental? Sim, sim. Aí vai diferenciar da seguinte maneira: se é uma pessoa frequentemente que reclama, que tem um histórico de alteração de humor e tal, geralmente são pessoas, né, com mais idade. A gente pode dizer que é uma característica de depressão recorrente, né? Os médicos chamam isso de distimia, tá? Hum, eu estou Distimia, falando daquele. Tá, a gente depressão. conhece por gente que é azeda mesmo, Sim, no sim. português, claro. Aquele Aquela povo que é pessoa que azedo, nada satisfaz, não satisfaz com nada. Sim, nada. nada satisfaz. Mas também vai ter essa pessoa que critica muito, nas pessoas com personalidade narcisista, porque sente uma Sim, necessidade de estar sempre por cima, né? E certo. deprecia os outros, e aí acaba sendo muito crítico, mas por uma necessidade de estar por cima na relação com as pessoas. Aí envolve problemas de relacionamento, que é um outro indicador de avaliação de saúde mental. E Uhum. também pode acontecer nas pessoas com transtorno de personalidade perfeccionista ou anancástica, como alguns médicos falam. Isso significa aquela pessoa que se cobra demais, que tem uma régua mental de exigência na cabeça dela, e se não for feito da forma como ela pensa e acredita, né, diz que os outros estão errados. Aí acaba criticando demais os outros, entendeu? Então Entendi. pode
ter adoecimentos diversos, mas com uma determinada característica, a gente vai fazer um diagnóstico diferencial para saber por onde vai o pensamento daquela pessoa. Qual é o motivo? E aí a gente percebe, de acordo com o que ela está pensando, a gente vai fazer um diagnóstico diferencial para ajudar, porque existe protocolo de tratamento para cada adoecimento mental. Eu acho muito bacana a forma como hoje essa questão da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, esse campo hoje ele começa a ganhar um terreno muito mais abundante na área de pesquisas, nas áreas de conhecimento, né? Já tem aí a teoria dos esquemas, que já dá um outro... Como eu costumo brincar, dá um outro tibum ainda por cima, mergulha mais dentro da mente das pessoas, sim. Depois até, aí pode marcar um papo para a gente explicar até o que é essa teoria dos esquemas. Legal. Né, para o pessoal conhecer, mas eu acho muito interessante como por exemplo, a própria teoria dos esquemas hoje ela vai mergulhar muito nesses complexos que são derivados da infância, de várias feridas emocionais que nós temos. Ferida de abandono, ferida de traição, ferida de rejeição, humilhação, ferida de injustiça, que, de uma certa forma, vão repercutir na vida adulta, como as pessoas perfeccionistas, as pessoas dependentes, as pessoas que são masoquistas, as pessoas carentes, as pessoas que não conseguem administrar uma crítica, uma rejeição. E o que eu acho mais interessante, Ale, é como essas questões nossas, que a gente, de uma certa forma, a criança foi muito sábia, porque se ela não tivesse encontrado formas de esconder isso, de alguma forma de superar isso, a gente não tinha chegado na fase adulta. Então, a gente, de uma certa forma, a gente percebe que a nossa criança, ela foi muito forte, ela foi, eu vou usar esse termo não num sentido pejorativo, mas ela foi muito poderosa por conseguir fazer com que a gente chegue numa fase adulta. Apesar de todos os traumas, todos os problemas que a gente possa ter internamente. Sim, sim. Mas, né, e a gente percebe hoje dentro das empresas uma preocupação muito, muito grande com a forma como esses profissionais se relacionam dentro das empresas. Então, questões como antes de pessoas, e a gente tem isso ainda hoje, claro, mas você via muito mais nas empresas pessoas descompensadas, pessoas que humilhavam as outras. Então, hoje a gente tem leis, né, assédio moral, que vem trazer as pessoas para um choque de realidade. Peraí, velho, isso é uma forma de tratar o outro, não é assim, não, isso não é competência, não. Como é que vocês, profissionais, você como profissional de saúde mental, como é que você vê hoje, dentro das empresas, essa preocupação com profissionais que consigam se relacionar melhor? Existe estudo, indicadores, né, trabalhos científicos que falam sobre competência interpessoal. Na terapia cognitivo-comportamental existe um treino, né, porque tanto na abordagem da TCC a gente vai olhar na perspectiva do problema e como a pessoa interpreta o problema para criar estratégias para resolver, como também tem a parte do desenvolvimento de habilidades. Nessa parte do relacionamento, em parte isso envolve a falta de habilidades. Existe o estudo sobre treino de habilidade social, que é um protocolo de aplicação no consultório sobre maneiras de como se relacionar melhor ou desenvolver um relacionamento saudável. E aí a gente vai se deparar, bom, se é uma falta de habilidade, é mais fácil de mudar e desenvolver. Mas se for características de personalidade, vai precisar de maior cuidado, mais tempo, porque as crenças de uma pessoa com um transtorno de personalidade, ela é mais rígida, é mais difícil de quebrar. Por isso que leva um pouco mais de tempo. Mas não é
impossível de mudar, entende? Mas existe Entendo. esse estudo chama-se treino de habilidade social. Eu acho que eu tenho até o livro aqui, Olha aí, Manual habilidade. de Habilidade Social, do Vicente Caballo. Muito bom esse estudo. Aproveitando isso que você está falando, me veio à mente aqui, como a gente perceber que nós estamos com problemas de saúde mental dentro da nossa vida profissional? Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo. Tá. Vamos supor, eu sou um profissional de uma área e, de repente, chega uma demanda para mim. Uma demanda grande, digamos assim, um volume grande de trabalho, Sim. que a pessoa confia em mim para que eu faça aquilo, Uhum. mas na hora em que a pessoa vem, que conversa comigo, fala comigo, eu não me sinto apta, mesmo tendo possibilidades, eu não me sinto apta a Uhum. fazer aquilo. E eu começo a ter falta de ar, eu começo a ficar angustiada, de ter a dificuldade de dar uma resposta, se eu vou aceitar, se eu não vou aceitar. Isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está legal? Pode, fantástico esse exemplo. É comum, infelizmente, algumas pessoas, por exemplo, no trabalho, um colega do trabalho sai da empresa, vai procurar um outro emprego, ou foi demitido. E aí o trabalho que essa pessoa fazia vai ser acumulado para um outro funcionário, outro colaborador. E aí ele tinha as demandas dele e abraçou as demandas do outro colega. Então, as demandas aumentaram. E aí, se acontecem esses sintomas, pode caracterizar como ansiedade, porque ela fica se cobrando, possivelmente, se vai dar conta, se vai conseguir. Aí a pergunta é: como é que você está se cobrando de uma coisa se você talvez não tenha sido treinado o suficiente? Então, peça o treinamento adequado para poder fazer o seu melhor. Isso é de responsabilidade também da empresa. Não é simplesmente jogar a demanda e o funcionário vai se virar para poder aprender aquilo. Mas tudo tem prazo, né? Então, fica Sim, chegando as demandas e a pessoa não consegue cumprir com o tempo, porque também está treinando para aprender o trabalho da outra pessoa. Então, é complexo, por isso que os sintomas aparecem. E aí vem episódios de depressão sim, por conta do nível de exigência e cobrança. Se ela tem uma característica mais perfeccionista, vai apresentar momentos depressivos também, porque não consegue se livrar da ansiedade. E aí ela se é, sente presa, né? Que perdeu algumas coisas. E aí vem os episódios de depressão. entendi. Mas vamos supor, esse é um caso, mas vamos supor que a pessoa, teoricamente, tem a competência, já tem um treinamento para fazer aquilo. E mesmo assim, quando chega a demanda, que às vezes pode ser, um exemplo, uma promoção. A pessoa está Foi ali na promovido. empresa e vai ser promovido. A pessoa, o gerente vê nela a possibilidade de ela alçar voo. E essa pessoa simplesmente não se vê com essa possibilidade, não se vê com essa competência para fazer aquilo. Se a pessoa não se vê, né, na competência, precisa analisar dois pontos. O que é que realmente precisa para poder fazer o trabalho? Porque às vezes a pessoa se cobra tanto e não organiza as etapas do que precisa ser feito. E aí vai enxergar aquilo muito grande, difícil de alcançar, né? E não consegue alcançar porque está se cobrando demais e não se organizou o suficiente nas etapas, naquilo que precisa ser feito. E aí, dentro Uhum. das etapas, se tem alguma coisa que está faltando uma habilidade, ele correr atrás para desenvolver. Mas se ele se vê capaz de fazer cada etapa, né? Então, ok. Não existe ou não justifica o pensamento de ameaça ativador da ansiedade.
que é uma ameaça. A ansiedade, ela vem de uma ameaça, né? Toda a ansiedade vem de um pensamento ameaçador, Hum, entende? muito bom, entendi. E aí Na nossa sociedade, termine. pode acontecer isso, né? Que a pessoa pode estar ansiosa e pode apresentar também sintomas depressivos, que hoje em dia é muito comum. Até existem medicações com o tratamento para as duas coisas, né? São depressivos, ansiosos. E aí tem antidepressivos que tanto cuidam da depressão como também da ansiedade. Já existe medicação com os dois componentes. Nossa. E aí, Alessandro, nós temos um país que é campeão mundial em transtorno de ansiedade. Eu acho muito interessante, porque muita gente, adolescentes, pessoas adultas, falam muitas vezes sobre isso e parece até que é um status. Não porque eu sou ansioso, não porque eu sou ansiosa, não porque como se isso fosse assim normal. Eu mesmo desenvolvi transtorno de ansiedade há alguns anos atrás, num Sim. período muito difícil da minha vida, Uhum. né? E quando eu passo por situações difíceis, eu percebo o gatilho, como você está falando agora, a questão da ameaça. E aí foi muito difícil quando eu tive essa situação. E aí eu fico pensando num país que a gente tem como campeão mundial de transtorno de ansiedade, onde nós temos, se eu não me engano, eu acho que a última estatística que eu vi, nós éramos o quinto em nível de depressão, Uhum. com tantas desigualdades. Num país que tem, hoje a gente está com, justamente por essas, atribuo por essas questões emocionais, por essa falta de saúde mental, nós estamos com uma agressividade muito mais à flor da pele. Como Uhum. ter saúde mental, Alessandro? Tem profissional suficiente para tratar dos doidinhos que a gente não? Tem gente suficiente para tratar da nossa doideira, não? Porque, Olha, meu amigo, aham. O mais importante é a pessoa estar motivada para o tratamento. Porque a gente vê também pessoas que começam e não aderem ao tratamento. Eu explica melhor. chamo, eu chamo isso de desmotivação, porque a Certo, pessoa mas não explica. compreende a real necessidade do tratamento, a necessidade de se melhorar. Então, se a pessoa não tem autocrítica para perceber quando foi agressiva com alguém, aí é problema. Mas se a pessoa tem autocrítica, né, e sabe que precisa melhorar, mas não procura ajuda, tá aí uma grande oportunidade para perceber isso e procurar ajuda, né? Mas a necessidade, quando tem autocrítica e vai perceber que precisa realmente mudar e precisa de ajuda, quando a pessoa tem essa necessidade é quando ela está motivada para o tratamento. Ela está motivada. Quando ela não reconhece essa necessidade, é porque ela está desmotivada. E aí, com relação ao contexto, né, da enormidade de profissionais, tem muitos profissionais. A questão também é o grau de motivação que cada um vai ter para manter o tratamento e as técnicas que vai ser usada para poder melhorar. Então, as pessoas podem ter experiências de vida de pais críticos, pais abusivos, pais estressantes, pais, né, que não consideram, né, as emoções e tal. Então, essa criança, ela ficou também com necessidades não supridas. Tá aí a terapia de esquemas, né? E aí, quando vai se olhar o hoje, dela tá sendo agressiva, sendo muito crítica, pode se compreender o que aconteceu no passado. Mas como é que vai se mudar hoje? Seja desenvolvendo a habilidade de controle da raiva, que tem treino para isso. Existe o treino Uhum. de controle da raiva, né? Na TCC a gente aplica, como também olhar para esse passado e poder reprocessar essa memória traumática
ou dessensibilizar aquela experiência difícil no cérebro, para que ele possa Uhum. ressignificar isso, para poder lidar melhor com isso. Então, tá aí o tratamento, a importância do tratamento. Não é simples, a pessoa precisa se dispor e o profissional vai precisar ter recurso suficiente para poder oferecer um bom recurso para esse tratamento. Então, a raiva não anda junto da empatia. A Não raiva mesmo. não anda junto da empatia. Então, se a gente começar a desenvolver a empatia, a raiva vai começar a diminuir, independente do motivo da outra pessoa. O que importa é o que você vai fazer com o que você está sentindo. Não é Uhum. uma questão da outra pessoa, é de como você vai lidar com isso que você está sentindo. E o que é que você quer para a sua vida? Você quer se aproximar das pessoas ou quer se afastar das pessoas? Essa é a questão. E é uma Porque questão, se é agressivo, a pessoa vai tender a se afastar, né? Sim, Xanda sim. disse. Então, e essa questão que você colocou, ela é muito importante do se aproximar ou se afastar. Principalmente numa sociedade hoje gerenciada por redes, por uma tela. Né? E Uhum. as pessoas elas estão perdendo essa interação física, essa coisa do contato físico, e você está curtindo aquela pessoa, do olhar para o rosto da pessoa que está ali na tua frente, naquele momento, e É, você ver as expressões da pessoa, perceber o sorriso, a tristeza, por estar uhum. com a cara na tela. Sim. E aí a gente entra numa outra questão que é muito importante, de até que ponto essa dependência de uma tela, de uma rede social, está adoecendo também psiquicamente a todos nós. Eu acho que esse é outro ponto que a gente precisa também começar a pensar Com e a levar em certeza. consideração. Tanto que já tem escolas que estão começando, em alguns países, estão proibindo o celular dentro de sala de aula. Sim, sim, eu acho adequado, porque é um estímulo eletrônico, visual, muito intenso para um cérebro de uma criança. Então, não se recomenda esse nível de estímulo para crianças, né? Alguns psicopedagogos têm dito aí um limite de 5 anos, 6 anos, porque vai causar danos. E vem causando danos, na verdade. Déficit de atenção, não sabe lidar com as emoções, porque tem joguinhos de criança muito provocadores de medo. E Uhum. alguns jogos têm estimulado a matar, que é o pior. Isso. Então, os pais precisam ter atenção a isso por conta do desenvolvimento cerebral e emocional dos próprios filhos. Então, ajudar a escola e ajudar o terapeuta, né, do filho, isso é fundamental. É precisa conhecer, contribuir, colaborar para poder ter um resultado mais rápido. Ah, vai para a terapia e não melhora, mas o que você tem feito para poder ajudar nesse processo, né? Sim. Então, fica aí a dica, né, como você diz. Hashtag fica a dica. É. Porque não é o terapeuta não é o terapeuta que vai resolver o meu problema. O terapeuta vai me dar um suporte, vai me apoiar e vai me apontar caminhos que sempre são necessários, Hum, e eu digo sempre provocativos, para a gente pensar. E aham. nesse pensar, nesse auto-olhar, nesse auto-buscar, a gente encontrar as respostas, e encontrando as respostas, irmos em busca das soluções. Tem muitos casos assim, sabe, Alexandra, que quando eu percebo que a família está, né, agindo de uma forma diferente do que foi combinado e tal, peraí, né, eu falo para a família ou para o paciente, a gente está trabalhando em times adversários, precisamos estar no mesmo time. Aí a família, eita, é mesmo e tal, aí vai compreender para poder fazer melhor e tal, porque às vezes dá essa impressão. Eu, por exemplo, já vi casos de adolescentes que precisavam do apoio de família, quando chegava na família, a opinião dele não é validada,
ele sofre bullying dentro de casa e tudo, mas está na terapia. Mas dentro de casa ele não tem apoio. Como é que uma pessoa dessa vai ter cabeça para vai ter condições cognitivas de desempenhar, de ter um bom desempenho profissional na área educacional? Como, gente? Não tem como. Não tem como. Quando a gente desenvolve a comunicação assertiva, né? Que os adolescentes vão precisar ter com a família, né? Exato. Você, como profissional da psicologia, e eu sei que os profissionais psicoterapeutas também têm os seus psicossocorros. Sim. Eu sempre chamo, os meus terapeutas já sabem, eu chamo eles dos meus psicodoidos. Hoje eu vou para o meu psicodoido preferido, hoje eu vou cuidar lá das minhas doidices, né? Dos meus Eu faço terapia há anos e, assim, não largo. Eu não, assim, é o meu momento de saúde, é o momento onde eu extravaso, onde eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de botar para fora aquilo que está escondido aqui dentro, às vezes até de mim mesma. E a minha sensação depois de alívio, até de calma, até de melhora emocional, ela é imensa. Então, assim, falar de saúde mental, gente, é a gente falar de saúde acima de qualquer coisa. É saúde física, né? É saúde afetiva, é saúde profissional, é saúde de tudo que nos cerca, né, Alessandro? E aí, assim, o que é que você tem a dizer para quem está aqui nos ouvindo neste momento e que faz aquela linha do eu vou pensar, mas eu acho que eu não preciso de terapia? Eu falo por mim também, né? Eu faço terapia há bastante anos também, até para me dar suporte e fazer melhor o meu trabalho, né? Porque é fundamental da gente estar indo para o consultório, fazer o nosso trabalho bem conosco mesmo. E a melhora é gradativa, né? E a consciência vai sendo sempre ampliada. Então, eu diria que você pode ganhar uma grande oportunidade de crescimento e de melhoria se você se permitir, né? Experimentar. Né? A gente vai num restaurante, aí experimenta uma comida diferente, né? Um sabor diferente. Mas que tal cuidar da saúde, né? E experimentar uma nova experiência para que determinadas emoções você consiga perceber de uma maneira diferente, né? Perceber de forma mais ampla. Tá aí Janeiro Branco, né, Alexandra? Completando esse ano 10 anos de campanha. E ainda tem gente que nunca ouviu falar. Então é muito importante a gente falar da campanha, porque o cuidado com a saúde mental não é só no mês de janeiro, é todo ano. Mas é um alerta, porque branco significa que a gente está abrindo a página do nosso capítulo de vida e ela está em branco. O ano começa, a gente está reescrevendo ou escrevendo novos protagonismos, né? Novas lideranças da nossa vida em janeiro. Então, a gente vai construindo isso e a gente pode compartilhar essa campanha, participar, ver postagens, acessa lá Janeiro Branco, né? E vê lá, pega o material. É muito importante participar, né? Eu recomendo a todos e a cuidar da própria saúde, né? Emocional, física e espiritual e por aí vai, né? É verdade, Ale. Alessandro Rocha, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no Papo de Psique, para essa aula que a gente recebeu hoje. A gente está deixando já aqui o arroba do Ale, mas tem um arroba da Supere também. Lembra aí, qual é o arroba da Supere? Supere Psicologia, tudo junto, né? Tem lá um conteúdo, material, tem algumas lives que eu fiz lá, e o meu Instagram, Alessandro Rocha Psi, né? Fiquem à vontade para acessar, seguir, compartilhar e comentar lá nas postagens. Vai ser muito bem-vindo e muito obrigado, Alexandre. É uma experiência incrível
bater papo com você, aprender também com você, né? São, né, questões muito importantes e que a gente possa se fortalecer e buscar sempre a superação. É verdade, é verdade. Ale, um beijo bem grande. Até a próxima, viu? Me Até. chame em breve. Gente, e eu quero agora agradecer a você. Você que está com a gente aqui até agora. Percebeu a importância do papo de hoje, né? E se você conhece alguém que está precisando ouvir isso aqui, não perde tempo. Compartilha, porque vai ficar salvo aqui. Isso aqui, assim que terminar aqui, vai estar disponível para você rever quantas vezes você quiser, rever com calma e também compartilhar com outras pessoas. E eu estou esperando você na próxima terça-feira para a gente conversar um pouco mais nesse papo. E psique. Um beijo. Tchau, tchau.